tem um da Suavemente comentando aí. É isso que eu ia ler agora. É áudio também, não? Não, é texto. Aqui é texto. Ah. Ela mandou aqui, em um vídeo seu, eu vi que você comentou algo que não... acredita ser possível implementar o comunismo. O que te leva a pensar isso? Eu comentei que eu não considero que seja possível? Não me lembro de ter comentado isso, não. Deve ter sido algum tipo de mal entendido, né? O que eu posso ter falado, não sei, é que o comunismo não é um projeto de sociedade criado em gabinete que você chega de fora e apresenta. Ela parte das próprias condições sociais existentes. Então, quando você assustou aí com as 100 empresas serem expropriadas no Brasil, claro, mas para isso se tornar efetivo, você tem que ter organizado essas pessoas, inclusive de dentro dessas empresas. Você não precisa chegar com um fuzil atirando a empresa, pelo contrário. Por isso que a Revolução Russa matou de 6 a 8 pessoas. Você está entendendo? Você não precisava de ter essas ações enérgicas. Se os trabalhadores estão ganhando para isso, a força do outro lado desaparece do dia para a noite. Uhum. Tá? Então, não é um projeto... O que eu posso ter dito também, depende de qual vídeo e tudo, é da impossibilidade de uma sociedade socialista se consolidar, ou comunista, como queiram chamar, tá? Porque tem umas diferenças terminológicas, tudo que importa é o conteúdo, né? Foda-se os nomes. Então, não tem como ela se consolidar no interior de um país, porque ela vai estar dentro de um mercado mundial, ela precisa comprar e vender mercadoria, ela vai precisar se relacionar com os capitalistas dos outros países. Então, ter uma sociedade que consiga abolir o mercado, baseado na propriedade do grande capital, tem sérios limites. Você continua tendo que ter uma produção excedente gigantesca para conseguir trocar com quem está lá fora. Olha o problema que Cuba teve. Os caras tiveram que botar a população, que não tinha produção tecnológica de nada, para ficar produzindo igual um escravo, cana-de-açúcar, de cedo até na noite, porque só assim você conseguia trocar lá fora para ter minimamente acesso a outros tipos de produtos que não tinha lá dentro. Assim, para dar um exemplo, né? Virou, então, quase que um Estado... uma mais-valia zona estatal ali, um excedente gigantesco para permitir ter acesso ao que você não tem. Então, sim, não dá para... O comunismo, ou ele avança, ou ele retrocede. Ele chega a ser uma nova forma de organização social mundial, como o capitalismo é hoje. Ou se ele não conseguir avançar para isso, ele vai retroceder. Você acha que a gente está em qual ponto agora? Retrocedendo? Estão avançando? É difícil de mensurar isso. Houve retrocessos no sentido de que houve revoluções que foram derrotadas. Foram revoluções que foram vitoriosas no primeiro momento, coletivizaram. Então, por exemplo, o processo de burocratização da União Soviética foi uma derrota. O processo de restauração do capitalismo na União Soviética foi uma derrota. Uhum. O processo de restauração do capitalismo na China foi uma derrota. Então, isso foram retrocessos. Mas a dinâmica disso não é uma dinâmica econômica de estatística, é uma dinâmica de capacidade de organização, luta e poder de mobilização dos trabalhadores. Como que eu vejo a situação hoje? Acho que tem dois espectros do problema. Do ponto de vista das rebeliões, revoluções e lutas, nunca vi tantas na história humana como tem ocorrido. Todo ano tem um país diferente, assim, para governo cair, milhões de pessoas na rua, tudo paralisado. Agora no Chile, outro dia foi um país asiático, aí me esqueci qual agora. Todo momento isso está acontecendo. Qual que é o problema que eu vejo? As organizações que estão mais adiantadas, que são mais proeminentes e que conseguem disputar esses processos são para convencer de algum tipo de projeto de administração do capitalismo. Nem que seja com o nome de marxista. Né? Então não, é só nos eleger. Né? O que diferencia o marxismo dessa coisa toda é o marxismo não advoga credulidade em ninguém. Não vira para os trabalhadores e fala assim, acredita em nós do partido tal, porque nós vamos resolver o problema para você. Não, não vamos não. Nós queremos convencer vocês a fazer junto com a gente essa tarefa aqui. Queremos te convencer que ela é possível e necessária. Então, nós não vamos resolver o problema por você. Nós queremos resolver o problema com você. E que você faça a experiência junto com a gente. Onde está o atraso? É nessa capacidade organizada de uma organização, de pessoas que têm esse objetivo em vista para disputar o processo nessa direção, porque ele não vai de forma automática. Não basta ter crise e as pessoas tiram essa conclusão. Né? Isso é produto do que virou o marxismo sob a hegemonia do stalinismo por causa da União Soviética. Nem hoje. Hoje eu nem me preocupo tanto. Tá?
Mas imagina o que era atuar com essa perspectiva, que era a perspectiva de Marx, que era a perspectiva de Lenin, e que depois é subvertida por Stalin, mas tendo ao seu lado os caras que controlam um aparato que é um país, que é a União Soviética, que eram os PCs espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, nesse sentido, o cenário hoje é melhor. Porque a queda deles enquanto aparato burocrático que controla a União Soviética enfraqueceu esses PCs mundo afora. Nesse sentido. Então, tem vários aspectos que a coisa pode ser considerada. Alguns está pior, alguns está melhor.